Muitos enfermeiros sonham em trabalhar nos Estados Unidos, recebem uma oferta e pensam assim: agora vai! Finalmente chegou a minha chance. Eu quero ir. Mas o que quase ninguém te explica é que escolher o estado errado pode transformar esse sonho em frustração. Porque nem sempre o lugar mais bonito, mais famoso, mais desejado é o melhor lugar para você começar a sua vida como enfermeiro nos Estados Unidos. Tem estado que parece incrível, tanto nas redes sociais como pessoalmente também, nos filmes, nas fotos, mas na prática pode ser caro demais, às vezes apertado demais financeiramente e até inviável para quem está chegando. E essa decisão impacta tudo na sua trajetória como enfermeiro nos Estados Unidos. Impacta no seu salário, impacta seu custo de vida, impacta sua adaptação, impacta sua rotina, impacta sua segurança e impacta até a sua permanência naquele contrato. Então, antes de aceitar qualquer proposta, você precisa entender como escolher um estado com estratégia. Eu sou Lorena Fonseca, enfermeira intensivista em Nova York, especialista em orientação de enfermeiros internacionais no processo de validação de diploma, NCLEX e carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos. E eu sempre gosto de reforçar isso. Não basta querer trabalhar nos Estados Unidos. Você precisa tomar decisões inteligentes para você construir uma carreira sólida aqui. Eu mesma trabalho em UTI aqui em Nova York, então, quando eu falo sobre realidade profissional, custo de vida, rotina e escolhas estratégicas, eu estou falando de algo que eu realmente vivo de perto. E já aproveita para me seguir lá no Instagram, porque por lá eu compartilho orientações práticas e alertas importantes que podem te ajudar muito nesse processo. Um dos erros mais comuns que eu vejo é o enfermeiro escolher um estado no impulso. Ele pensa: nossa, Nova York é lindo, seria um sonho. Califórnia deve ser maravilhosa. Ou esse lugar é muito chique. Eu só quero ir logo. Só que mudar para os Estados Unidos não pode ser uma decisão feita no impulso. Você precisa que essa decisão ela faça e tenha sentido dentro da sua realidade. Porque uma coisa é você ver um local bonito na televisão, nas redes sociais, ou ouvir alguém que já mora lá dizer que é maravilhoso. Outra coisa é você conseguir viver bem naquele lugar com o salário que você vai receber. E esse, claro, é um ponto muito importante. Muitas vezes, a pessoa recebe uma oferta e quer aceitar imediatamente, sem pesquisar o custo de vida, sem olhar o valor do aluguel, sem entender os impostos, sem analisar a localização do hospital, sem pensar se vai precisar de carro, sem avaliar a segurança da região, sem considerar a rotina da família. E claro que isso pode custar muito caro, porque quando você chega aqui, o salário ele não vem limpo, como muita gente imagina. Existem os descontos, tem impostos federais, em muitos casos até os impostos estaduais, assim como Medicare, Social Security e outros encargos. Ou seja, aquele valor bruto inicial não é exatamente o valor que vai sobrar na sua conta. E além disso, existem estados extremamente caros. Lugares lindos? Sim, existem, como Nova York, claro. Mas que podem sufocar financeiramente você que ainda está começando a sua trajetória aqui nos Estados Unidos. Principalmente se você estiver vindo com filhos. Principalmente se você precisar de um apartamento maior. Principalmente se você precisar pensar em escola, daycare, transporte e qualidade de vida da sua família. Por exemplo, tem gente que pode morar em um estúdio. Já tem gente que precisa de 2 ou 3 quartos. Tem gente que não precisa pensar em daycare. Tem gente que precisa. Tem gente que consegue viver sem carro. Tem gente que não consegue. Por isso, não existe uma resposta única. O melhor estado não é o melhor para todo mundo. O melhor estado é o que combina com a sua realidade, com o seu momento e com a sua estratégia. Mas agora tem um ponto que a gente precisa levar a sério. Muitos enfermeiros aceitam ofertas sem entender o peso do contrato que estão assinando. E, em muitos casos, eles ficam vinculados por anos. Então, essa não é uma decisão pequena.
Você não está escolhendo apenas um lugar bonito para você morar. Você está escolhendo onde você vai viver, onde você vai trabalhar e se adaptar por um período importante da sua vida. Você aceitar ir, por exemplo, para um lugar onde você não se sente confortável, onde o custo de vida é alto demais, onde o deslocamento é ruim e onde a adaptação fica pesada? Sua caminhada pode ficar muito mais difícil do que você imaginava. Outro ponto importante é o seguinte: nem sempre viver em cidade grande é uma vantagem. Às vezes é, porque cidade grande tem metrô, tem ônibus, mais estrutura, mais facilidade. Talvez você nem precise comprar carro, mas ao mesmo tempo, o custo de moradia pode ser muito mais alto. Por outro lado, uma região mais rural pode ter um aluguel mais acessível, por exemplo. Só que talvez você precise dirigir todos os dias. Talvez precise comprar um carro. Talvez o hospital fique mais longe. E talvez isso complique um pouco a sua rotina. E tem mais. Nem todo mundo se sente pronto para dirigir nos Estados Unidos logo no início. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Outro erro é ignorar a segurança da região onde você vai morar. Tem gente que só olha para o hospital e esquece de avaliar o bairro, a distância entre a casa e o trabalho, o tempo de deslocamento e a praticidade disso na sua rotina. E quando a decisão é tomada somente com emoção, a chance de você se arrepender aumenta muito. Não vale a pena você escolher um estado só para você impressionar quem ficou lá no Brasil. Não vale a pena você escolher o lugar mais bonito, se ele vai comprometer a sua paz, a sua estabilidade e até mesmo a sua adaptação nos Estados Unidos. Então, como é que você pode escolher um estado com mais estratégia? Eu quero te mostrar alguns pilares que você precisa analisar antes de assinar qualquer proposta. Primeiro, entenda o custo de vida real. Não só olhe para o salário prometido. Pesquise aluguel, supermercado, transporte, contas básicas e despesas do dia a dia. Porque o que importa não é só o quanto que você ganha. O que importa é quanto sobra no final do mês. Segundo, avalie os impostos. Alguns estados não têm imposto estadual sobre a sua renda. E isso pode, claro, fazer uma grande diferença no final do mês. Mas cuidado, não basta você olhar apenas e exclusivamente para esse ponto. Às vezes, o estado não tem esse imposto, mas o custo de vida continua alto. Então, você precisa avaliar o conjunto. Terceiro, analise o local exato, não só o estado onde você vai morar. Isso é muito importante. Porque o estado ele pode ser enorme, por exemplo, e dentro dele pode ter áreas mais caras, mais baratas, mais urbanas e mais rurais, por exemplo. Então não basta só você dizer eu quero ir para o Texas ou eu quero ir para a Flórida. Você precisa entender a cidade, a região e as áreas em torno do hospital onde você vai trabalhar. Quarto ponto, pense na sua rotina de transporte. Será que você vai precisar de carro? Consegue viver com transporte público? O hospital fica longe? Você se sente confortável dirigindo nos Estados Unidos? Porque tudo isso vai mudar tanto em termos de despesa quanto também em termos de qualidade de vida. Quinto, considere sua estrutura familiar. Você tem filhos? Vai precisar de escola inicialmente? Vai precisar de daycare? Precisa de um imóvel com número de quartos maior? Sua família tem alguma rotina que seja específica? Então, tudo isso precisa ser levado em conta desde o início. Sexto, avalie a sua oferta com calma. Não aceite uma proposta só porque foi a primeira que lhe apareceu. Entenda o salário. Entenda a localização de onde você vai trabalhar. Entenda o custo da região de onde você recebeu essa proposta de trabalho. Entenda o modelo de contratação. E entenda, claro, o impacto real dessa escolha no seu dia a dia, levando em consideração todos os pontos que a gente falou até agora. Sétimo, pesquise antes de decidir. Hoje você consegue pesquisar praticamente tudo. Você pode comparar preço de aluguel, comparar custo de vida, entender as estimativas de salário, fazer algumas simulações, ver realmente quanto que vai sobrar depois dos descontos. Decisão boa é decisão baseada em informação. E oitavo,
Pense no longo prazo. Você não está apenas escolhendo onde você vai morar. Você está escolhendo onde você vai viver uma parte importante da sua carreira aqui nos Estados Unidos. Então, essa decisão precisa ser sustentável e não emocional. Quando você aprende a escolher seu estado com estratégia, você vai evitar grandes erros e até mesmo que podem te custar caro. Você vai reduzir sofrimento desnecessário, você vai aumentar as suas chances de viver uma transição de forma muito mais segura e você vai passar com certeza a tomar decisões melhores nesse processo, conseguindo então entender o que realmente vai fazer sentido para a sua realidade e a realidade de sua família que vem junto com você, evitando aceitar ofertas que parecem boas no papel, mas que na prática elas podem ser uma saia justa. Assim, você vai construir a sua carreira como enfermeiro nos Estados Unidos com muito mais clareza, muito mais segurança e, claro, muito mais inteligência. E se você quer entender melhor como funciona todo o processo de validação de diploma, preparação para o NCLEX e construção da sua carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos, acesse o meu site. O link vai estar na descrição desse vídeo. E agora eu quero saber de você. Qual estado você pensa em escolher hoje? Comente aqui abaixo uma dessas palavras. Estado, oferta, NCLEX, validação. Eu quero ler o seu comentário para entender em que fase você está e assim eu posso trazer mais conteúdos que realmente te ajudem. E claro, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com outro enfermeiro que também sonha em trabalhar legalmente nos Estados Unidos, mas ainda não sabe como tomar decisões seguras. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!